Paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional diário, de volta ao princípio. A palavra fala no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de número 1, que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Amém, queridos? E ele diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No princípio, o Senhor tinha governo total sobre as nossas vidas. Foi assim que nós fomos projetados, para sermos governados, ou seja, que o reino de Deus pudesse se estabelecer sobre nós. Por isso nós estamos aqui. De volta ao princípio, é um movimento onde o Espírito Santo nos leva de volta à palavra, os princípios da palavra, onde a palavra ela se torna verdadeiramente suficiente para mim e para você. E o que nós vamos falar hoje, queridos, dentro desse contexto, está em 2 João, na segunda epístola do apóstolo João, no capítulo, só tem esse capítulo, no verso de número 9, que diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai quanto Filho. Veja bem, queridos, o que essa palavra diz? Essa palavra doutrina, no grego, é didache ou didache, né? Um dos dois termos, didache, ele significa, essa palavra didache, significa instrução, doutrina, ensino. Essa palavra, ela também ela tem um sinônimo de logos, ou seja, todo aquele que vai além da palavra e não permanece na palavra. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Todo aquele que vai além da palavra e não permanece na palavra, não tem Deus. Então, essa palavra é uma palavra que ela nos direciona e acaba nos despertando aquilo que nós vamos vendo e aprendendo com o Senhor em relação à importância de estarmos nele. Estar nele é estar na palavra do Senhor. E nós vamos vendo aqui, queridos, quando ele diz assim, olha, todo aquele que vai além da doutrina, que vai além da doutrina de Cristo, veja bem, não é uma doutrina denominacional, não é um ensino denominacional, não é um costume denominacional, não, querido, é a doutrina de Cristo. A palavra fala que o Senhor, ele diz no Evangelho de João, no capítulo, até me lembrei dessa passagem agora, eu acho interessante lermos aqui, falarmos aqui sobre ela. Olha só o que ele fala, muito interessante, sobre isso ainda. Ele fala assim: a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai. A minha doutrina não é minha. No Evangelho de João, no capítulo, você vai ver isso no capítulo 7, você vai ver no capítulo 17. E o Senhor fala sobre isso. Olha que coisa tremenda. Aí ele diz assim, olha, essa doutrina não é minha, mas é do meu Pai. Então, aquele que não permanece na doutrina. Então, por que muitas vezes as pessoas ficam com medo daquilo que os outros, falam, ameaçam, das circunstâncias? Se o Senhor ele fala o seguinte, que o que nos conduz, o que deve nos governar, é a instrução de Cristo. Provérbios capítulo 28, verso de número 9, a palavra fala que aquele que desvia os seus ouvidos da lei, da palavra, da instrução, esse sentido da palavra aqui não é dat no hebraico significa lei, a lei mosaica. E esse sentido aqui, de Provérbios 28, 9, fala da instrução, a instrução do Senhor. Não o sentido literal da palavra dat, mas aqui no sentido da palavra, a palavra Torá, ela significa instrução.
Então, ele fala que aquele que desvia os seus ouvidos da instrução da palavra, até a sua oração é abominável. Até a oração é abominável. Veja bem, queridos, se eu desvio os meus ouvidos, se eu evito a palavra, se eu evito aprender da palavra, se eu evito permanecer na palavra, até a minha oração é abominável. Queridos, isso é algo muito forte. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 3, a palavra fala que aquele que não permanece, aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, ele fala isso em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, ele diz assim, capítulo 6, verso 3 de 1 Timóteo, muito interessante o que ele diz aqui na Escritura. Eu vou mostrar aqui para você. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas das quais provém porfias, contendas, blasfêmias e várias outras coisas. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de Cristo, é soberbo e nada sabe. Veja bem, queridos, que isso é uma palavra do Senhor. Nós estamos de volta ao princípio. Nós estamos retornando ao princípio da palavra. E a palavra nos ensina isso, o Senhor nos ensina isso. Se alguém ensina alguma outra doutrina, não, é a doutrina segundo Alexandre, segundo o Joãozinho, segundo o Zezinho, segundo... Seja quem for, não é questão de religião, não é nada disso, queridos. Cristo não veio estabelecer sobre a terra uma religião. Ele veio estabelecer o seu reino, ele veio restaurar o seu reino. Ele veio nos levar de volta ao princípio. No princípio era o verbo. E no princípio o homem ele era governado pela palavra. A palavra que vinha da boca de Deus. E é isso que nós queremos nos submeter hoje e sempre. Senhor, nos governa pela Tua palavra. E muitas das vezes nós vemos pessoas que ficam, às vezes, preocupadas, porque foram sentenciadas com palavras que não estão escritas. Porque elas foram acostumadas com palavras de efeito ou, sabe, uma cultura que não reflete a cultura que está escrito na Escritura. Então, querido, você e eu temos motivos de sobra para permanecermos na palavra, porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é o Senhor. Deus, o Senhor é o verbo, porque pela palavra todas as coisas foram criadas. Nós vemos lá no início, quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e disse Deus, e aí ele fala, e disse Deus, o homem, Deus, quando ele cria, ele faz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo geram o homem, né? Deus nas suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, geram o homem. Eles geram, né? Façamos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, essa é uma palavra que ela nos edifica. Então não se apegue ao que não está na palavra. Ele fala, todo aquele, segundo João, capítulo 9, só tem um capítulo, né? Segundo João, verso 9, todo aquele que vai além da palavra e não permanece na palavra, não tem Deus. Porém, aquele que persevera na palavra ou na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. A doutrina é do Pai, a instrução é do Pai. Não confunda o que é do Pai com o que é dos homens. Não confunda, queridos. O governo absoluto deve ser do Senhor. Amém? Nós fazemos parte de uma sociedade. Precisamos respeitar, né? A sociedade
precisamos aprender a respeitar as pessoas. Mas esses princípios de respeito, eles não se encerram na sociedade, porque na realidade, em todos os lugares onde nós devemos estar. Mas o Senhor, Ele nos orienta aqui nessa palavra. Olha, todo aquele que vai além da doutrina, não vá além. Não se engane com invenções. Fique na palavra. Independente do que falem para você, fique na palavra. Faça como os bereanos. Em Atos 17:11 fala que eles eram mais nobres do que os demais, porque eles de bom grado ouviam a palavra e examinavam se assim eram realmente nas Escrituras. Examinem a palavra. Tenham esse hábito de buscarem a palavra, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. No Salmo 107, verso de número 20, o Senhor, Ele diz assim: enviei a minha palavra, os sarei e os livrei da destruição. No Salmo 138, verso de número 2, ele fala que Deus exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Por isso que nem Ele mesmo muda o que está escrito. É pela palavra, queridos. Como ele diz em João 12:48, é a própria palavra, por esta mesma palavra que seremos julgados. E às vezes aceitamos julgamentos dos outros, não o julgamento da palavra. O que é mais importante para você? O julgamento que o Senhor faz por meio da palavra ou o julgamento que os outros fazem ao teu respeito? Fique com a palavra. Entre aquilo que os outros dizem e aquilo que está escrito, fique sempre com aquilo que está escrito. Entre aquilo que você pensa ou sente e aquilo que está escrito, fique sempre com aquilo que está escrito. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, além da palavra, do Logos, que é o sinônimo aqui também desse texto, e não permanece nela, não tem Deus. Se você tem a Deus, fique com a palavra. Por isso que Jesus Cristo fala em João 14:23, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Amém? Que essa palavra possa edificar sua vida, seu coração, que possa fazer diferença para você, para sua família, para o seu ministério, que você seja governado pela palavra, que essa palavra possa te sustentar, que essa palavra possa te fortalecer, te inspirar, porque Ele, o Senhor, é a palavra, de volta ao princípio. Que Deus te abençoe, você tenha um dia maravilhoso, e que nos momentos de dificuldade você se lembre que você tem uma palavra, e que a última palavra sempre será do Senhor. Sempre será do Senhor. É necessário você desconstruir ou permitir que Deus desconstrua dentro de você e da sua alma aquilo que Ele quer construir por meio do seu Espírito. Só que às vezes a nossa alma fala mais alto do que as coisas do Espírito. Desde que a palavra desconstrua aquilo que não é para estar, para ser estabelecido, e diz que a própria palavra estabeleça dentro de você as verdades eternas do Senhor. Amém, queridos? Fique sempre com a palavra. Faça essa prova com o Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.